Ação. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Dando continuidade à nossa exposição, vou colocar o púlpito assim, porque se precisar tocar mais cadeira. Vai que aparece 3.000, né? Almas aqui, junto com o corpo. E se for sua alma, a gente chama Paulinho. Lucas, capítulo de número 11. Hoje nós vamos tratar de um assunto recorrente. Fala sobre o que é família do ponto de vista bíblico. Existem alguns conceitos que a nossa sociedade ela tem de maneira muito firme, tanto a sociedade no sentido conservador, quanto a sociedade no sentido mais liberal. Elas têm esse conceitos que são firmes. Temos vivido dias onde a questão da família, pai, mãe e filhos, já não é mais a única família, mas se acredita que uma família pode ser formada por pessoas do mesmo gênero. E aí então se diz que existe a família tradicional, existe a família, não sei o nome dizer, né? Mas a família moderna, que independe do gênero. Nós sabemos que isso não é verdade. Diante da palavra de Deus, o termo família, ele está sempre ligado à união de um homem com a mulher e os seus descendentes. Mas o Senhor Jesus, quando ele veio, ele abriu mais a nossa visão para enxergar além desse mundo. E esse é o título da nossa mensagem de hoje: olhando para além deste mundo presente. Então aqui no capítulo 11, versículos 27 a 28, são apenas 2 versículos, nós vamos ver uma senhora, uma mulher, se aproximando de Jesus. E diferentemente dos outros que contendiam, vendo ela que Jesus respondia bem aos seus opositores, ela louva a Deus pela vida de Jesus. Mas o erro dessa mulher é um erro bastante comum, quando nós olhamos para Cristo somente do ponto de vista humano. Muitos fazem isso. Muitos acham que Jesus, como mais adiante nesse mesmo Evangelho de Lucas, um jovem vai se aproximar. Jovem é um modo da gente sempre apresentar essa passagem, mas um homem rico se aproxima de Jesus e o chama de bom mestre. E a atitude de Jesus é muito similar à atitude diante dessa mulher, porque não há nenhum benefício em reconhecer a excelência de Cristo somente do ponto de vista humano. A divindade de Cristo é que de fato é o seu diferencial. É a divindade de Cristo que faz com que uma gota do seu sangue seja mais precioso do que todo o universo criado. É na divindade de Cristo que está guardada a nossa salvação. Porque se Cristo não fosse Deus, ele não teria poder para nos salvar por meio do seu sangue. Então esse é um assunto que deve ser tratado por mim e por você com toda a seriedade, porque são pontos como esse, fundamentais na fé cristã, que não podem jamais ser negociados. Ao alto custo de se negociarmos esse ponto, a gente não tem mais a fé cristã, mas a gente vai ter outra coisa, com a aparência de fé cristã.
Então existem pontos na Bíblia que efetivamente a própria Bíblia mostra que não são tão importantes, como por exemplo a dieta dos judeus. Os judeus não comiam carne de porco, os judeus não comiam determinado tipo de animal. E a Bíblia nos mostra que esse assunto não é tão importante. Se você quiser adotar a dieta dos judeus, você pode fazê-lo, mas não pode acreditar que isso vai trazer algum benefício espiritual para você. O benefício espiritual na vida do cristão, ele vem unicamente, exclusivamente da sua fé em Cristo Jesus. Mas se você deixar de comer determinado tipo de alimento, você não peca. E se você comer determinado tipo de alimento, você também não peca. Então, existem assuntos onde temos uma liberdade de agir e de pensar. Já em outros assuntos, não temos. Como eu disse, ao alto custo de nós sermos contados como apóstatas ou hereges. Então esse é um desses assuntos. E Jesus então nos ensina a pensar na nossa vida aqui na terra, nesse mundo presente, além dele. Entendendo como o irmão José orou no começo, entendendo que as nossas ações, as nossas reações e inclusive as nossas omissões, elas irão sim trazer consequências não somente no plano presente, mas principalmente no plano vindouro. E é importante que a gente tenha isso de maneira muito firme e de maneira muito sóbria, para que as nossas escolhas sejam feitas da maneira correta. Amém? Amém. Todos encontraram Lucas 11, 27. Então, o contexto aqui vocês já sabem. No início do capítulo 11, Jesus ensina os discípulos a orar. Ele ensina a orar com perseverança, apresenta uma parábola do amigo importuno para isso. Depois ele incentiva essas pessoas a orar, dizendo que a oração delas, se feita da maneira correta, trará resultado. Jesus então está agora diante de um endemoniado, ele expulsa o demônio, essa pessoa volta a falar, e as pessoas então, seus opositores, não tendo o que dizer do milagre que Jesus acabara de fazer, de expulsar um demônio que causava mudez, eles agora querem dizer que a ação de Jesus foi pelo poder de Beelzebul. Jesus então repreende eles e diz que é necessário que todo homem e mulher se posicione em relação à batalha espiritual. E ele no versículo 23 diz: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nós falamos sobre isso profundamente nesses últimos dias. E vimos na nossa última exposição a estratégia de Satanás. Como Satanás é um dissimulador, um enganador. Como muitas vezes parece que ele se afasta, mas ele faz isso com o propósito de ficar ainda mais forte e vir para matar, roubar e destruir ainda mais. Vimos como Jesus apresenta isso nessa parábola do capítulo 11, dos versículos 24 a 26, mostrando que um homem pode ter uma aparente melhora e depois se tornar uma pessoa pior ainda, uma vez que ele não foi habitado pelo Espírito Santo. E agora, diante de tudo isso, Lucas apresenta na narrativa essa passagem que no primeiro momento parece solta, mas que tem tudo a ver. Essa passagem ela está conectada com a subsequente, que vai falar do sinal de Jonas. Mas nós, se Deus permitir, vamos nos ater
é somente a essa exclamação dessa mulher. Versículo 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão. Perceba, ela estava entre a multidão. Ela não era uma discípula. Ela não era uma pessoa mais próxima de Jesus, mas ela estava entre a multidão. E ela observava tudo aquilo que Jesus estava fazendo, tudo aquilo que Jesus estava falando, aquela mulher estava observando. E ao dizer, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, perceba, ela estava prestando atenção nas palavras de Jesus. A repreensão de Jesus, a resposta de Jesus para com os fariseus, para com os líderes religiosos que o acusavam de fazer o que fazia pelo poder de Beelzebul, foi assistida por essa mulher. E ela viu na resposta de Jesus sabedoria. E ela viu nas ações de Jesus poder. Jesus havia curado um homem que era mudo. E depois se descobre que esse homem era mudo por conta de uma influência demoníaca. Então essa mulher, ela vê essas coisas. E nós temos uma tendência de sermos seres extremamente sensoriais. Nós costumamos a nos emocionar com aquilo que vemos. Nós costumamos a nos interligar uns aos outros pela emoção. Então, se alguma pessoa ela me agrada, se eu tenho algum tipo de empatia, ou simpatia com uma pessoa, eu começo a ter um relacionamento com aquela pessoa diferente se eu não tivesse a simpatia. Deixa eu traduzir um pouco mais. Vamos imaginar que você conhece alguém e ela tem gostos parecidos com o seu. Ela gosta dos mesmos alimentos. Ela gosta dos mesmos lugares. De repente, talvez ela tenha até parentes em algum lugar que você também tem parentes. E isso faz com que você tenha algo em comum. Isso faz com que você tenha um vínculo emocional com essa pessoa. E provavelmente, se não tomarmos cuidado, esses vínculos emocionais, eles irão influenciar nas nossas escolhas. E nós não iremos fazer mais as escolhas pelo espírito e sim pela emoção. E na Bíblia isso é um perigo muito grande, pois já aprendemos desde centenas de anos antes de Jesus, veio um profeta e ele disse: enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas. Eu creio que muito dificilmente a gente dá a devida importância a esse alerta que foi dado por Deus por meio do profeta Jeremias. Enganoso é o coração. Ele é enganoso. Não ache, o seu coração é enganoso. Não pense um segundo sequer que o seu coração vai te levar para um lugar bom. Ele não vai. Ele vai tentar até te convencer a isso. Ele vai tentar fazer com que você tome atitudes que aparentemente são boas, mas como vimos no livro de Provérbios, são caminhos de morte. E ele não para por aí. Jeremias diz que o coração humano é perverso. A ideia de perverso não fala somente de maldade, mas fala de perversão. Ou seja, a ideia de perverter significa mudar o sentido original de algo. Algo foi criado originalmente para um determinado fim. E quando você muda isso, você está pervertendo isso. Então, a ideia de perversão passa por essa compreensão também de você não dar o significado original. E por que original? Porque
Deus deu esse significado, Ele é o Criador, é Ele que sabe a origem de todas as coisas criadas. É Deus quem sabe a finalidade de tudo aquilo que Ele criou, pois Ele criou todas as coisas para uma finalidade específica. Nós muitas vezes não compreendemos essa finalidade e pervertemos. Por isso que Jeremias está falando, o nosso coração é enganoso. E a gente tem que tomar cuidado com ele. E ele continua aqui no capítulo 11. Uma mulher, ela estava entre a multidão, exclamou. Lucas está agora. Lucas é um dos evangelistas, de longe, é o evangelista de longe que mais fala do ministério feminino. Nenhum dos 4 evangelistas fala tanto sobre o papel da mulher na igreja como Lucas. Importante vocês, principalmente mulheres, se aterem a essa observação. E então essa mulher, ela vai usar uma expressão que nós temos ouvido bastante aqui nas terças-feiras. A expressão bem-aventurada. José está apresentando o Sermão do Monte para a gente. E ele ainda está nessa primeira passagem do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. E essa mulher usa essa palavra, bem-aventurada. A palavra bem-aventurada significa, dentre tantas definições, mas de maneira mais simples, significa feliz. Por isso que em algumas traduções, aqui não é bem-aventurada, mas seria feliz. Feliz aquela que te concebeu. E a gente vai perceber que essa frase aqui é verdadeira. Vejamos, abram comigo no capítulo 1 desse mesmo evangelho de Lucas. A gente não precisa ir para outro evangelho, mas nesse mesmo evangelho de Lucas, perceba que Lucas, quando narra o evangelho de Jesus Cristo, ele já havia falado sobre esse assunto. Capítulo 1, versículo 47, é o cântico de Maria. Maria, a mãe de Jesus, quando ela visita Isabel, vocês sabem como João Batista, no ventre de Isabel, ele se mexe, ele demonstra uma alegria, uma excitação com a presença da mãe do seu Salvador. E Maria também se alegra e ela canta, a semelhança dos louvores que foram entoados aqui antes da ministração da palavra. Então disse Maria em forma de louvor: a minha alma engrandece ao Senhor. E agora no versículo 47, o meu espírito se alegrou. A ideia aqui é, eu sou feliz. É a mesma ideia que nós encontramos no capítulo 12 que estamos tratando. Ela é feliz. E a felicidade dela está justamente em Cristo. Ela carrega Cristo no seu ventre, mas é o Cristo antes de ser encarnado, é o Cristo que morre e ressuscita. É esse Cristo que alegra Maria. Não é simplesmente o filho dela que está ali alegrando ela, mas é o Salvador dela, que existia antes dela, que é Senhor de todo o universo, inclusive dela. Então é isso que ela está louvando aqui. Por isso que é um descabimento, é um contrassenso bíblico, aquelas pessoas que de alguma forma procuram adorar a Maria. A própria Maria não se colocou nesse status, e a Bíblia não coloca. Jesus aqui de maneira muito direta, ele vai dizer, não, Maria não é feliz por causa disso. Maria não é feliz porque ela foi a minha mãe do ponto de vista humano. Não, ela é feliz, como ele vai dizer mais adiante, pela mesma felicidade que todos os filhos de Deus são, porque eles são eleitos, porque eles são salvos, porque Deus tem um plano maravilhoso para eles, e tem preparado um lugar de alegria indizível para que eles possam passar a eternidade do seu lado. A alegria de Maria residia nesse fato. A alegria de Maria ia além dos fatores terrenos. E quando Maria se ateve aos fatores terrenos, ela falhou.
a gente já tratou aqui. Como ela, diante de tantas verdades, a mesma Maria que entrou a esse cântico espiritual, ela, como mãe, como uma mãe terrena, ela tentou proteger o seu filho, como se ele precisasse da sua proteção e como se ela pudesse. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você acha que você pode proteger os seus filhos? Aquela mãe que morreu com seus 2 filhos, que a gente tem ouvido essa notícia ecoar no mundo inteiro ao longo dessa semana, pois foi filmado o bombardeio que matou essa família, depois foi tirado fotos e essas fotos estão espalhadas pelas mídias do mundo inteiro. Aquela mãe, ela achava que podia proteger os seus filhos. Ela retirou os seus filhos de um lugar de perigo e ela estava movendo os seus filhos para um lugar onde ela achava seguro. Eles estavam levando inclusive o seu cachorrinho, que morreu também. E teve gente que ficou com mais pena do cachorrinho do que da família. E a gente erra todas as vezes que a gente não dá a devida atenção, que desde o Antigo Testamento essa lição é ensinada 1000 anos antes de Jesus. O salmista nos ensina que em vão vigia o sentinela, se Deus não guarda a cidade. Olha, o sentinela está armado. O sentinela, ele está na torre de vigia. O sentinela, ele é preparado e treinado para guardar a cidade. Mas se Deus não estiver ao seu lado, ele não vai conseguir protegê-lo. Nós também, pais, nós também, cristãos, nós que somos responsáveis de alguma forma em levar a mensagem de Cristo para aqueles que nos rodeiam, nós não temos poder de proteger a ninguém. Nós podemos e devemos orar e aprender a pedir, a bater, como nós já vimos aqui no capítulo 11 de Lucas. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. É assim que a gente protege a nossa família. Essa é a única forma de proteger, de fato, de alguma forma, se é que posso falar assim, perdoe a redundância, os nossos familiares. Então Maria, ela já havia falado a esse respeito, dessa felicidade. E aqui essa mulher está falando nessa mesma direção. Bem-aventurado aquela que te concebeu. Olha, como deve ter sido feliz a sua mãe. Às vezes é assim também, quando você vê, né, um jovem com sucesso, e do ponto de vista humano, né, porque nós somos assim. Então você vê um jovem, sei lá, com 24, 25 anos, e ele se forma em uma faculdade que é bem conceituada, e de repente ele tem um bom emprego, e aí alguém se encontra com a mãe daquele jovem no salão de beleza e diz: você é feliz. Por que você está falando isso? Rapaz, eu sei do seu filho. Seu filho não passou naquela faculdade, se formou agora, ou parabéns, você deve estar numa alegria, né? Seu filho, sua filha se formou. Rapaz, é mesmo, ele está naquele concurso. Que alegria deve ser para você. A posse dele deve ser esses dias, né? Rapaz, como você deve ser alegre. A gente não é assim? A gente é assim. A gente olha para as coisas como se só tivesse esse plano. Como se o mundo espiritual simplesmente não existisse. Tem dinheiro na conta? A saúde está ok? A vida emocional está dentro das possibilidades, ok? Então, minha vida está boa. Se qualquer desses fatores da equação sair do aparente controle, aí a gente se desespera.
Jesus está querendo mostrar para essa mulher que ela estava tendo uma visão perigosa. Quando nós tiramos da equação o mundo espiritual, quando nós tiramos da equação a realidade espiritual e mais precisamente as consequências das nossas ações no mundo presente, no mundo por vir, nós estamos sendo insensatos. E eu estou sendo educado em usar essa palavra porque a palavra que Jesus usa é a palavra louco. Ele conta inclusive uma parábola para isso. Ele fala que um homem colheu uma grande quantidade, teve uma colheita assim fenomenal, e foi algo tão grandioso que os seus celeiros não estavam preparados para guardar aquela quantidade de frutos que ele havia colhido. Então ele disse consigo mesmo, ou seja, Deus não existe para aquele homem, pelo menos não do ponto de vista prático. Como a gente já falou, muitas pessoas falam de Deus, pedem as coisas a Deus, mas na prática agem como se ele não existisse. E esse homem disse consigo mesmo: eu destruirei os meus celeiros, falei maiores ainda, e depositarei tudo que é meu dentro dele, e então irei me regalar naquilo que é meu. Jesus então diz que Deus grita do alto: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E tudo que você preparou, para quem será? Olha, irmãos, eu não sei se você já parou para pensar. Alguns de nós aqui, eu não sei qual o tempo que você mora no imóvel que você mora, se é casa alugada, se é casa própria, né? Mas muitos talvez estejam morando em um local onde pessoas já moraram e morreram. E o local continua lá. Quando eu e você morrermos, se Jesus não voltar antes, o nosso quarto, a cama que a gente dorme, outra pessoa vai deitar ali. E não tem problema nenhum nisso, porque as coisas materiais são para serem usadas mesmo. A grande insensatez é quando a gente dá tanto valor a essas coisas que são temporais, enquanto que a gente não dá valor àquilo que é eterno, a sua alma, a minha. Porque você morre, eu vou morrer, mas a nossa alma não. Ela vai ter que comparecer. Ela vai ter que comparecer diante do Senhor para prestar conta acerca de tudo que fizemos e do que não fizemos e deveríamos ter feito. É isso que Jesus está tentando ensinar para essa mulher, com todo carinho. Bem-aventurado aquela que concebeu os seios que te amamentaram. E ela diz aqui, não somente como Maria devia ser feliz porque ela deu à luz aquele mestre tão jovem e tão sábio, porque ela não reconhece a divindade de Jesus, essa mulher não reconhece. Mas ela diz, como é inteligente esse menino, porque Jesus, para os padrões rabínicos, ele é muito jovem. Alguém só era considerado assim um homem sábio se tivesse mais de 40 anos para ser considerado. Jesus tinha menos, tinha 30 e poucos. Então, do ponto de vista da sociedade, ele era jovem demais para ser levado como uma pessoa sábia. Então aqui ela diz, olha, seu filho é tão jovem, mas ele é tão inteligente. Pegou esses homens aqui mais velhos, mais experientes que ele, e colocou eles no devido lugar. Mas Jesus não fez isso só. Jesus está querendo mostrar muito mais. Jesus está ensinando lições espirituais profundas, como é que a gente viu sobre a estratégia de Satanás. Mas essa mulher não consegue compreender essas coisas. Ela olha simplesmente para o aspecto humano de Jesus e ela se maravilha com isso. Como José nos ensinou aqui há algumas semanas, quando Jesus multiplicou os pães, no capítulo 6 do Evangelho de João, as pessoas se maravilharam com aquilo. E elas começaram a querer seguir Jesus.
a ponto de Jesus se ocultar. E Jesus ir secretamente para uma outra cidade, mas as pessoas estavam tão eufóricas que elas investigaram aonde Jesus foi parar e elas foram para lá. E chegaram lá e começaram a pressionar Jesus. Elas queriam de alguma forma que Jesus se tornasse rei. E Jesus então, ele expõe o que estava no coração daquelas pessoas. Vocês estão buscando por conta do pão que eu multipliquei. Vocês não deviam estar fazendo isso. Eu tenho um pão muito melhor para vocês. E aí quando Jesus fala isso, os seus próprios discípulos se escandalizam. Ele diz, vocês terão que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí os discípulos, não mais a multidão. A multidão, nessa altura, já tinha ido. Quando Jesus disse, não vou fazer mais pão, o pessoal já foi embora. Ah, não vai ter merenda? Então já vou voltar para casa. Mas os discípulos ficaram, e Jesus está aqui dizendo, olha, tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue. Eles se escandalizaram com aquele ensino, e nem os seus discípulos queriam mais andar com ele. Então essa mulher, ela olha e diz, bem-aventurada aquela que te concebeu, os seios que te amamentaram. Olha como é feliz essa mãe que criou você. A gente tem essa visão de que uma pessoa bem criada vai ser uma pessoa de sucesso. Não necessariamente. Normalmente são as dificuldades, muito mais do que as facilidades, que ajudam as pessoas, até do ponto de vista humano, a serem bem-sucedidas nas suas respectivas profissões. Eu estou falando bem-sucedido também do ponto de vista humano, porque o sucesso do ponto de vista espiritual é um só. É combater o bom combate, guardando a fé até o fim. Esse é o sucesso do ponto de vista espiritual. Mas do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista humano, o sucesso é você ter uma família que relativamente as pessoas se tratem bem, você ter um grau de escolaridade que se faça respeitado, você ter determinada condição financeira que as pessoas valorizem. Então, o mundo chama isso de sucesso. Jesus não. Jesus, ele não dá valor a isso. Embora para algumas pessoas isso seja importante, para Jesus não. Não é por acaso que Jesus, quando foi escolher os seus apóstolos, ele não levou em conta o currículo daquelas pessoas. Senão ele teria escolhido aonde? Em Jerusalém. Ele teria escolhido entre os levitas e sacerdotes. Mas ele escolheu seus apóstolos dentre o povo. Pescadores, publicanos que eram odiados. Um zelote que era visto como uma pessoa revoltosa. E Jesus escolheu seus apóstolos assim. Agora Jesus traz esse ensino tão importante para mim e para você. As pessoas que devemos amar. As pessoas que devemos cuidar. Ele, porém, respondeu antes. Jesus está dizendo, não, de fato, Maria é feliz. Mas não pelo motivo que você está dizendo. Antes, bem-aventurados. E aqui está no plural, olha que coisa interessante. A mulher conjuga essa palavra no singular, bem-aventurada. E Jesus conjuga no plural, bem-aventurados, felizes. São os que ouvem a palavra de Deus. Eles ouvem. Mas eles não só ouvem, porque tem muita gente que ouve. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, que pode até repetir essa palavra como um papagaio repete, como um gravador, quando grava a voz de alguém, repete, como um sino que faz barulho quando é tocado. Mas essa pessoa não tem vida, portanto ela não guarda a palavra de Deus.
porque só guarda a palavra de Deus. E a ideia de guardar aqui, o verbo, o significado original, dá a ideia de você botar dentro de um cofre. Você só guarda aquilo que você tem como precioso. Não é simplesmente guardar a palavra de Deus, como você pega um caderno e coloca num armário. Como você pega uma caneta e coloca em cima da mesa. Não. Guardar a palavra de Deus é como se você pegasse um diamante precioso, uma joia de família, e você colocasse em um lugar extremamente seguro, do ponto de vista humano, para que ele não fosse roubado facilmente ou para que não se extraviasse. Então é isso que Jesus está ensinando. Não, feliz é aquele que ouve a palavra e guarda. E aqui, irmãos, eu gostaria de falar com vocês a respeito de alguns alertas para nós. Alguns alertas que devemos pensar se realmente estamos ouvindo a palavra de Deus como deveríamos. E eu queria pedir licença aos irmãos, porque agora nós vamos não mudar de assunto, mas vamos refletir um pouco mais profundamente sobre esse assunto. Se tem uma passagem onde Jesus fala diretamente conosco, que somos igreja, a respeito daquilo que devemos ouvir e guardar, é Apocalipse 2 e 3. Claro que todo o Novo Testamento tem ensinos para a igreja, para os cristãos. Temos cartas que são específicas para a resolução de problemas que a igreja enfrenta até hoje. Mas em nenhuma passagem do Novo Testamento Jesus fala tão diretamente para a sua igreja como em Apocalipse 2 e 3. E ele fala de maneira perfeita, porque ele fala apresentando 7 mensagens. A ideia de 7 é a ideia de algo completo. Se a gente estudar esses capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a gente vai saber todos os problemas que a igreja enfrenta e como devemos superá-los e vencê-los. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo lá. Amém? Amém. Pastor, a gente vai estudar esse capítulo 2 e 3 todo, se Deus permitir. Glória a Deus. Vamos ver se você ouve e se guarda. Carta à igreja de Éfeso. Estas coisas diz aquele: irmãos, eu não vou fazer um estudo apurado, um estudo. José já fez isso, tão bem feito, recentemente. Mas o meu intuito aqui é trazer os ensinos gerais que estão presentes nesses 2 capítulos. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes, suportar homens maus. Que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, essa igreja está lutando, ela está batalhando. Mas olha que coisa, Jesus não estava feliz com a motivação com que eles estavam fazendo isso. A motivação para Jesus é mais importante do que a ação, porque a gente pode fazer coisas aparentemente boas por motivações ruins. Então, a motivação é mais importante do que a ação. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, olha, o quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. Olha o que ele está falando para a gente. Por que Jesus escolheu esse assunto como o primeiro assunto a ser tratado com a igreja? Irmão, porque é o mais importante. Se não tem amor, 1 Coríntios 13 diz o quê? O resto é inútil. Se não tiver o amor de Deus, o resto é inútil, é hipocrisia. É a hipocrisia pedindo reconhecimento. É dissimulação. Tenho, porém, contra ti
que abandonaste o teu primeiro amor. Entenda primeiro amor aqui, irmãos, como um único amor. Não existe segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo amor. Não, existe o primeiro amor e existe a falta de amor. A ideia de primeiro aqui, irmãos, faz referência àquele amor quase que infantil que a gente tem no momento da regeneração e que deve permanecer no nosso coração até a nossa glorificação. Quando nós entendemos que Cristo é muito mais importante do que tudo e de que qualquer pessoa. E essas pessoas abandonaram esse primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi que você deixou ele? Lembra? Foi aquela pessoa que te magoou? Perdoa. Foi alguma coisa que você passou? Aceite. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Olha que coisa, Jesus não diz que é algo simples. Jesus está dizendo que abandonar o primeiro amor é tão pecado quanto o homossexualismo, assassinato, roubo. Pra gente não, pra gente parece que é uma bobagem. Não, abandonou o primeiro amor, peraí que ele pega de volta. Não, é sério. Você tem que se arrepender. Pessoas que saíram da igreja por conta da pandemia, pessoas que se afastaram da comunhão dos santos por conta de motivos fúteis, tem que se arrepender. É algo sério que elas fizeram, pelo menos diante de Deus. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha, o que demonstra que a gente tem o primeiro amor? A maneira como a gente vive. Não adianta você me dizer que tem o primeiro amor se você não demonstra isso. Eu vou falar algo que algumas pessoas vão entender errado, mas eu não ligo. Porque é assim, se até Jesus as pessoas entenderam errado, o importante é a gente falar certo. Então, primeiro amor é algo assim, irmãos. Sabe quando você quer chegar na igreja antes de todo mundo? Porque você quer orar? Sabe quando você quer fazer alguma coisa na igreja porque você quer agradar a Deus? Sabe quando você recebeu alguma coisa do ponto de vista financeiro e você diz, eu quero dividir isso com Deus? Sabe quando você olha para as pessoas da igreja e você não olha para essas pessoas com nenhum outro sentimento que não amor e você sorri? Quase que um sorriso infantil. Porque você vê aquelas pessoas como sua família. Isso é o primeiro amor. Tem muito mais, mas isso é o básico do primeiro amor. Desejo incontrolável de estar com Cristo e com aqueles que são dele. A igreja de Éfeso estava perdendo por conta da intensa perseguição que estava sofrendo. Isso significa o quê? Perseguição não é desculpa para deixar de amar, mas é uma motivação para que a gente ame mais ainda. Ou vocês não estão prestando atenção no Sermão do Monte? Vocês vão esperar o irmão José chegar no final do Sermão do Monte para ler ele todo? Não, vocês já deviam ter lido ele todo umas 20 vezes antes da primeira exposição. Não só porque é maravilhoso fazer isso, mas porque traz muita edificação para a nossa alma. E lá naquele sermão, ainda na primeira parte do sermão, se a gente pode dividir ele dessa forma, as bem-aventuranças, bem-aventurados sois quando forem perseguidos por amor ao meu nome. Exultai e alegrai. Ô igreja de Éfeso, você está sendo perseguido, você devia estar feliz. E não trancando, fechando o seu amor por conta dessa perseguição. Não, seja feliz. E se jogarem você na ilha de Patmos, Patmos ficava de frente a Éfeso, era uma ilha que ficava de frente a Éfeso, e era uma ilha prisão, onde o irmão João, o apóstolo João escreve essa carta.
Então, se mandarem você para lá por serem cristãos, glorifique ao Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, eu vou fechar a igreja, vou botar ela em outro lugar. Caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus odeia? Claro que odeia. Aquele que ama tem que odiar, porque quem não odeia, não ama. Mas a gente tem que saber diferenciar. O ódio humano é sempre pecaminoso, porque na nossa raiva, na nossa ira, não opera a justiça de Deus. Mas o ódio de Deus é santo. Existe um ódio santo, que é o ódio pela heresia, pelos ensinos que de alguma forma ofendem ao nosso Salvador. Isso tem que entrar na nossa vida também, como que se ofendesse a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz em Filipenses: nós fomos levantados em defesa do Evangelho. Quem tem ouvidos, e aqui por isso que nós estamos dando essa passagem, Jesus diz o que em Lucas 11? Bem-aventurado aqueles que ouvem. Mas para ouvir você tem que ter o que? Ouvido. E não é um ouvido carnal, porque o ouvido carnal só ouve aquilo que é carnal. 1 de Coríntios capítulo 2, ele diz: aqueles que ouvem as coisas espirituais, mas são carnais, as coisas espirituais vão lhe parecer o quê? Loucura. Então ele diz: quem tem ouvido, ou seja, nem todo mundo vai ter ouvido para ouvir isso, mas quem tem, ouça. E ele dá aqui uma autoridade a essa carta, escrita pelo apóstolo João. Parece que está sendo João que está escrevendo essas coisas. Não, é o Espírito. Não é maiúsculo, é o Espírito Santo que diz à igreja isso que está sendo dito. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo que tem essa mensagem para entregar. Ele está usando a mão de João. Ele está usando outras pessoas que correram risco visitando João em Patmos. Quem já assistiu o filme Apocalipse de João, que tá, eu não sei se está no YouTube ainda, mas estava até recentemente. Mais ou menos aquilo que passa no filme. Pessoas iam visitar familiares lá na ilha, levar alimentos, mantimentos, e recebiam essas cartas e levavam secretamente e distribuíam para com as igrejas. Quem já assistiu o filme Policarpo, a gente já viu como Policarpo escrevia, copiava essas cartas e distribuía às igrejas. Então aqui ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ele está dizendo aqui: olhe, existe um paraíso. Olhe a expressão paraíso. O jardim do Éden não é o paraíso. Paraíso é o céu que Jesus tem preparado para nós. O jardim do Éden é um lugar muito bom. Por quê? Porque não tinha pecado ainda. Mas ele não era o paraíso. O paraíso é o lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente tem que saber diferenciar essas coisas. E ele continua. E diz agora numa segunda carta a uma igreja sofredora. A igreja, como eu falei a vocês, de Policarpo. Policarpo era pastor dessa igreja. A igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. O que ele quer dizer com isso? Eu sou o começo e o fim. José falou aqui na oração dele: não são os médicos que dão o fim na vida de alguém. Não é o médico que diz: não tem mais jeito. Não, quem diz isso é o Senhor. É Ele quem determina o início e o fim de todas as coisas. Escreve que esteve morto e tornou a viver. Vem cá, você está com medo de morrer? Eu vou ressuscitar vocês. Se você ainda tiver coisa para fazer aqui nessa terra, como o caso de Dorcas, eu ressuscito vocês para essa terra.
Como o caso de Lázaro, eu ressuscito você nessa terra. Como o caso do filho da viúva de Naim, eu ressuscito você nessa terra ainda. Mas eu tenho uma ressurreição muito melhor. Você vai ressuscitar para habitar comigo eternamente no céu. Versículo 9. Conheço a tua tribulação. Uma das coisas que faz com que a gente endureça o nosso coração e, consequentemente, pare de ouvir o que deveríamos, é isso. As tribulações. As dificuldades, elas tendem a endurecer o coração. E o coração regenerado, ele está ligado com o ouvido regenerado. É por isso que Jesus, ele vai dizer que bem-aventurados são os limpos de coração. E aí ele liga a limpeza de coração a um outro sentido. Qual é? A visão. Os limpos de coração, eles vão ver a Deus. Se o coração estiver sujo, não vai ver. Mesma coisa, se o coração estiver sujo, não vai ouvir como deveria. E aqui ele diz, eu conheço a tua tribulação, porque uma das coisas que o diabo investe é, se Deus é o teu pai, por que está com fome? Ele não é o dono da prata? Por que está passando essa vida? Então ele não te ama como ele diz que te ama. Ele disse isso para Jesus. Deus é o teu pai, Jesus? Transforma essa pedra em pão. Você acha que ele não vai fazer isso com a gente? Pessoas que temos uma fé tão pequena. Então ele conhece as nossas tribulações. A pobreza. A pobreza aqui, a ausência de coisas que a gente pensa ser necessária e que às vezes são. Mas Jesus supre a falta material por meio da graça. De maneira que se cumpre em nós a verdade do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Oh, você é rico. Que riqueza é essa? Você é filho do dono do mundo, do dono do universo. Eu sou o pai. Entenda, ele não é pai de todos. Ele é criador de tudo. Mas ele é pai somente de um grupo específico de pessoas. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Irmãos, sempre o grupo mais perigoso, as pessoas que mais odeiam a igreja de Cristo, são pessoas que se acham igreja e não são. Quando João vai falar dos anticristos, ele diz, eles saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Os falsos crentes, os falsos mestres, sempre foram a ponta da lança de Satanás. As armas mais poderosas que o inimigo tem à sua disposição. Cuidado. Quando Jesus, por meio do apóstolo Paulo, diz que as más companhias corrompem os bons costumes, ele está falando disso. Você é um crente verdadeiro? Então não ande com um falso crente. Porque a probabilidade dele te corromper é muito maior do que você trazer ele para Cristo de novo. Você quer trazer ele para Cristo de novo? Ore. Mas só orar, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então cuidado. Os que a si mesmos se declaram judeus, tanta gente se declara cristão. Hoje a gente tem um grupo, sabe, uma anomalia na igreja evangélica, que são os chamados desigrejados. Eles não se acham assim. Você pergunta para a pessoa, você congrega onde? Eles falam, em todo lugar. Pô, como assim? É como uma pessoa que diz, eu acredito em tudo. É porque ele não acredita em nada. Você congrega onde? Quem é o seu pastor? Ah, meu pastor é Jesus. Quem fala isso é que ele tem pastor nenhum. Nem Jesus, muito menos. Porque Jesus usa pastores terrenos para apacentar o seu povo. Se você ler a Bíblia, você vai saber disso. Mais especificamente,
nessa carta fala isso, também fala isso em Efésios capítulo 4 e em muitas outras passagens. Cuidado. Pessoas que se declaram eleitas. A ideia de judeus aqui, irmãos, é isso. Pessoas que se declaram ser de Deus. Como o embate entre Jesus e os fariseus em João capítulo 8. Nós somos descendência de Abraão. Nós nunca fomos escravos. Nós somos filhos de Deus. Jesus, olha, vocês são filhos de quem, rapaz? Eu sou filho de Deus. Eu sou Deus filho. Vocês de Deus não são, não. Vocês são filhos do outro. Imagine, assustador. Pessoas que nós jamais veríamos dessa forma. Mas Jesus viu. Eles se declaram judeus, eles não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. E aqui a gente podia trocar esse nome de sinagoga por igreja. Porque até então o termo igreja, ele não era usado da forma como nós usamos hoje. Igreja local. Era um termo mais genérico. Eclésia, chamados para fora. Mas a ideia de sinagoga, sim, a ideia de sinagoga, aqui nesse contexto, é igual à ideia de congregação local. Porque as sinagogas, elas surgiram quando o templo foi destruído. E os judeus não podiam mais adorar no templo. Eles não podiam mais ser ensinados no templo. Eles não podiam mais praticar os rituais do sábado no templo. E então criou-se a sinagoga. A única coisa que diferenciava a sinagoga do templo eram os sacrifícios, que só eram feitos no templo. Mas os ensinos propriamente, eles eram feitos nas sinagogas locais. Tanto que grande parte dos estudiosos da Bíblia falam que os fariseus, eles tinham o seu poder em virtude disso, porque eles eram responsáveis por todo o ensino religioso. Normalmente a liderança de uma sinagoga local era feita por um fariseu, por um doutor da lei, que ensinava o Antigo Testamento, né, para essas pessoas, e que praticavam os rituais lá naquele local, que os rituais do Antigo Testamento que Deus havia assim determinado como símbolo de tudo aquilo que Cristo veio e cumpriu. Por isso que essa expressão é tão forte, e às vezes a gente lê e não dá a devida importância. Eles não são separados, eles são uma sinagoga, mas não é de Deus, é de Satanás. Esse é um dos termos mais fortes da Bíblia. Essa é uma das coisas mais duras de toda a Escritura. E a gente não dá a devida importância. Ou uma igreja é bíblica e está a serviço de Deus, ou uma igreja não é bíblica e está a serviço de Satanás. A nossa emoção não deixa a gente fazer essa divisão. Porque a gente olha para pessoas que estão nessas igrejas e o nosso vínculo emocional impede de enxergá-las como de fato elas o são. Servos do diabo. Mas a gente não gosta de falar assim, porque a emoção, na maioria das vezes, fala mais alto do que o Espírito. Triste isso. Não temas. Olha, aqueles que realmente levantam a bandeira de Cristo e lutam o bom combate da fé, não temas as coisas que tens de sofrer. Você vai sofrer? Vai. Eu vou sofrer por estar pregando isso que eu estou pregando para vocês? Com certeza. Já estou. Eu vou sofrer mais ainda. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O diabo vai fazer isso. E Deus não vai fazer nada. Porque faz parte do plano dele. Para ser disposto à prova. Olha, a sua fé tem que ser provada. Não adianta só aprender, demonstrar por meio de palavras que entendeu.
tem que ser provado na prática. Vocês vão ser provados, mas essa prova também é boa. A prova aqui, eu não sei se vocês já se atentaram. Nos Jogos Olímpicos, aquilo que a gente assiste no chamado Estado Olímpico é chamado de quê? Prova. A prova dos 100 metros rasos, a prova dos 200 metros, a prova do salto em alturas. É a ideia de atletas que treinaram bastante aquela modalidade, eles vão demonstrar isso diante do mundo inteiro. Eles vão ser provados naquele momento. Às vezes tem gente que fez um tempo melhor quando estava treinando. Mas qual é o tempo que vale? É o da prova. Olha como é importante a gente entender isso. Não adianta você falar, você externalizar algo, se quando você é provado, dizer que é crente aqui, irmão. Falar de cristianismo num país como o nosso, Brasil, eu quero ver você pregar Cristo na Ucrânia. Eu quero ver você pregar Cristo na Coreia do Norte, na China, em lugares onde o evangelho é perseguido violentamente. Esse é o contexto de Esmirna. O pastor dessa igreja aqui foi queimado por Policarpo. Foi um mártir da igreja. É o que o Senhor vai ensinar. Vocês serão colocados à prova e tereis tribulação de 10 dias. É importante você entender, 10, ele está falando de um ciclo perfeito. A sua prova, a minha prova, a nossa tribulação, as nossas provações, elas têm um tempo contado. A gente não sabe, mas Deus sabe. Se a gente soubesse, talvez a gente aguentasse, né? Vamos imaginar que você tenha que prender o ar por 30 segundos para ganhar um prêmio. Mas não é lhe dito isso. Só diz assim, prenda o ar o máximo que você puder. Aí você com 10 segundos, você já está querendo respirar, com 20 segundos você... rapaz, mais 2 segundos você ganhava um prêmio. Por que você não me falou, rapaz? Eu prendia 2 segundos. É como tem gente que se soubesse que Jesus vai voltar em 2023, eu não estou dizendo que ele vai voltar em 2023, fique claro. Mas se alguém dissesse isso, e fosse verdade, se alguém disser isso, já é mentira, viu? Mas é uma suposição. Aí a pessoa diz assim, não, ele vai voltar em 2023, então assim, se em 2022 vai ser minha saideira. Porque em 2023 eu vou pegar sério. Para quando ele chegar, eu estar tinindo de santidade. Só quem sabe a contagem do tempo é o Senhor, graças a Deus. Então a gente tem que estar pronto a todo tempo. Ser fiel até a morte. Você entendeu? Na nossa luta contra o pecado, não resistimos até o sangue. Pastor, minha vida está tão difícil. Tá não, você está vivo. Está falando comigo? Não, pastor, está muito difícil minha vida. O senhor não sabe o que eu estou passando. Nem preciso, você está vivo. Se a gente tivesse fazendo seu enterro e você tivesse sido aqui fiel até a morte, aí eu sabia, você agora sim. Glória até a morte. Olha, irmãos, a gente fala com muita alegria de cristãos que não temeram a morte e que declararam a sua fé em Cristo e foram mortos por causa disso. Mas existe um triste relato na igreja. Para cada um mártir, 10 retrocediam. E antes de você começar a dizer, se eu tivesse lá eu não retrocedia, largue de ser mentiroso. Você tem retrocedido por menos? Bastou uma pandemia, ninguém queria mais vir para a igreja? Imagine se um presidente dissesse, cristianismo é pecado, quem for cristão, não vou dizer nem vai matar, não precisa isso não, vai preso
por uma semana, não vou mais para a igreja. Mas é só uma semana de prisão, depois você é livre. Já doido, rapaz. Parece que os cristãos de hoje são feitos de açúcar. Que é tudo docinho. Ser fiel até a morte. A guerra é difícil, irmãos, não é a guerra que está sendo travada lá no leste europeu. A guerra difícil é a que a gente está travando aqui hoje. É que tem sido travado há milhares de anos. Satanás querendo influenciar os crentes a abandonarem a fé, a retrocederem dela. Então ele continua e diz: ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. De novo a expressão que Jesus fala lá onde nós vimos, capítulo 11. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo para a gente: você está sendo fiel até a morte? Você tem essa intenção? Olha, a maioria das vezes a gente é fiel até determinado valor. Eu sou fiel até R$1.000. Eu sou fiel até R$5.000. Mas assim, acima de 100 mil, aí minha fidelidade já está sendo negociada. Eu sou fiel até aparecer um homem ou uma mulher que me enamore, que eu me apaixone. Aí, ai Deus, o Senhor sabe que eu jogo tudo pro ar. Eu sou uma pessoa muito romântica. Eu sou fiel até mexerem com a minha família. Se mexer com a minha família, aí o negócio pega. Você sabe como era uma das formas de se fazer um cristão apostatar? Eles pegavam os filhos e eles não matavam logo, né? Mas eles iam torturando o filho. Você já imaginou? Seu filho está diante de você e aí ele arranca um dedo do seu filho. E você vê o seu filho gritando. E às vezes o seu filho gritando, dizendo: meu pai, faça isso parar. Minha mãe, faça isso parar. E aí? Você seria fiel? Ou você negaria Cristo? Irmãos, a gente tem que ser sincero. A maioria aqui negaria. Não precisava nem cortar. Só ameaça já negava. Não. Já neguei. Não encoste não. Onde eu assino? Não quero mais saber de Jesus. Que nada. Ele permitiu que eu fosse preso, minha família, me coloca numa situação dessa. Não quero esse Jesus para mim não. Virei islâmico agora. Isso está acontecendo hoje. Tem lugares que foram evangelizados que as pessoas já abandonaram o evangelho e abraçaram o islamismo por conta dessa violência. Tem um jogador famoso que declarou agora se converteu. Tá vendo? Era evangélico, agora se converteu aquele Sidon. Tá vendo? Então a gente tem que prestar atenção, irmãos, que essas coisas acontecem ainda nos nossos dias, que pode acontecer com todos nós, e que de certa forma, perdoe, a gente já está sendo provado e alguns estão sendo reprovados e nem perceberam. Nas nossas escolhas diárias, quando você coloca os seus interesses pessoais antes de Cristo, você já foi reprovado. Perceba, não precisa muita coisa. Ele diz aqui: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Jesus está dizendo: o que você deveria se preocupar não é a primeira morte, é a segunda. A primeira morte todos vão passar, mas a segunda é para aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Continuando, irmãos, provavelmente eu não vou concluir hoje, né? Como o sermão do domingo passado. Mas vamos andar um pouco mais. A igreja de Pérgamo. Aonde da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que significa isso? Ela corta dos 2 lados. Aonde ela bater, ela corta. Conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás.
Existem lugares, irmãos, onde a influência, por assim dizer, visível, a influência invisível do maligno é igual em todo lugar. O mundo jaz no maligno. Mas em alguns lugares a influência visível do maligno é maior. Por exemplo, eu creio que Salvador e Rio de Janeiro são as duas cidades fora do continente africano onde as religiões africanas mais são praticadas. A nossa cidade. Um dos referenciais turísticos da nossa cidade é o Dique de Tororó. E o que é que tem lá? Símbolos da religião africana. Então, você olha para aquilo ali, teve um maluco que se diz evangélico, mas é do outro lado, é de Satanás, que queria botar uma Bíblia ali no meio. E aí confundir mais ainda as coisas. Que negócio é esse? Que maluquice é essa? A Bíblia não tem que estar no meio de um rio, a Bíblia tem que estar dentro do coração dos cristãos. Mas tem louco para tudo. E tem gente que ainda chama essa pessoa de crente. Então aqui ele diz, eu sei que você mora no trono de Satanás. A ideia aqui é que nessa cidade existia uma adoração a falsos deuses muito grande. E consequentemente uma perseguição aos crentes. E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Como às vezes é difícil a gente perseverar na fé diante de tantas pessoas de outras religiões ao nosso lado. Ainda nos dias de Antipas foi um cristão verdadeiro que foi martirizado. E o seu martírio está aqui. Minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Segundo algumas pessoas contam, Antipas ele foi colocado dentro de um touro. E havia uma adoração, aquele bezerro de ouro de Êxodos, era algo muito comum na época da antiguidade. Os animais seriam usados como instrumentos de adoração à divindade quando não adorados. E nessa cidade havia uma adoração a um Deus em forma, de touro, e dentro dele, o seu interior era oco, e se colocou Antipas ali e literalmente ele foi queimado ali dentro. Se acenderam chamas e ele foi queimado ali dentro até o ponto de ficarem só cinzas. Assim conta a tradição. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Aqui é importante a gente aprender que nem sempre aquele que começa bem, termina bem. Muitas pessoas começam na verdadeira igreja, mas saem porque não são dos nossos. Muitas pessoas começam externalizando um amor por Cristo, mas mais cedo ou mais tarde, como Demas, eles evidenciam que sempre amaram o mundo. Então aqui ele diz, tenho todavia contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. A gente já viu qual é a doutrina de Balaão, e aqui vai dizer mais especificamente, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. O que é isso, irmãos, senão a teologia da prosperidade moderna? Isso é um armar ciladas. Olhe, se você fizer tal barganha com o Senhor, Ele é obrigado a fazer o que você está pedindo. Então tem as famosas campanhas, tem os famosos pactos com Deus. São pessoas que não têm nenhum tipo de temor em relação à Bíblia. E literalmente colocaram um preço nas promessas de Deus e vendem isso ao céu aberto, sem nenhum tipo de vergonha. Isso é a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Era uma pessoa que estava à venda. Era uma pessoa que estava buscando um bom negócio, usando o nome de Deus.
Essa é a doutrina de Balaão. Você pode usar o nome de Deus e se dar bem. Quem disse que só porque você é crente sua vida vai ser de sofrimento, de luta, de peleja? Não. Essa é a doutrina. E ela estava se espalhando na igreja de Pérgamo. E o Senhor está repreendendo duramente essa igreja. O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. A prostituição aqui no sentido mais genérico. Literalmente as pessoas estavam se vendendo para a satisfação das suas vontades. As pessoas estavam dando um preço a si mesmas. Um exemplo disso na Bíblia, o acordo dos irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó estava preparando uma lentilha, um prato de lentilhas, algo muito parecido com o nosso feijão. E Esaú chegou faminto da caçada e disse: eu quero esse prato aí, eu estou morrendo de fome. E Jacó disse: eu dou, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. E ele deu como se aquilo não fosse nada. Tem gente que tem feito isso com o cristianismo. O que me adianta ser cristão? O que me adianta ser fiel? Ninguém está vendo aqui. O que adianta? Eu vou ser fiel aqui, vou perder uma série de oportunidades. Não. Cuidado, irmãos. Deus está vendo. Outro assim, também tu tens, da mesma forma, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha, os nicolaítas que tentaram influenciar a igreja de Éfeso e foram expulsos, eles acharam espaço na igreja de Pérgamo. Está vendo? Olha que coisa. As heresias, irmãos, elas existem. E elas existem desde aquela época. E elas precisam ser combatidas. Às vezes tem pessoas que pensam que combater heresia é perda de tempo. Não, combater heresia é uma necessidade para a segurança da igreja. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. A palavra é a mesma de Éfeso, percebeu? Arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que espada é essa, irmãos? A palavra. O que é que expulsa a heresia? A palavra de Deus. Nenhum herege, nenhuma falsa doutrina se sustenta diante do estudo responsável da palavra de Deus. Por isso que todas essas seitas heréticas, todas essas igrejas diabólicas, se você fosse um amante da palavra de Deus e a tratasse com a responsabilidade e diligência que ela merece, você não seria enganado. Por isso que Jesus está dizendo no capítulo 11 de Lucas: aquele que ouve e guarda. Então, é como se alguém estivesse dizendo para você: olha, o que você está guardando no seu coração, porque está guardando no seu coração não tem valor nenhum. Se você é um crente verdadeiro, você diz: não tem valor para você, para mim tem todo valor. Então, cuidado. Versículo número 17. Mesma coisa que Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Será que a gente está ouvindo, irmãos? Será que a gente ouviu, por exemplo, nessa manhã, já quero concluir, que a gente tem que ser fiel até a morte? Será que a gente já ouviu que tem que ter o primeiro amor? Será que a gente já ouviu que tem que resistir às heresias e àqueles que a propagam? Será que a gente tem dado ouvido a esse alerta de Jesus e guardado? Ou nós estamos apenas cumprindo um ritual religioso aqui? É importante que a gente entenda isso. Isso daqui, essa nossa reunião, não é um ritual religioso.
mas é uma conversa de Deus com os seus filhos a respeito do comportamento que eles devem ter aqui na terra e a respeito da certeza que eles devem nutrir a respeito do céu que os aguarda. Todo o culto fala sobre isso. Temos que ter cuidado com o tempo que nos resta aqui na terra e temos que ter certeza que existe uma eternidade de alegria nos aguardando, para que possamos nos posicionar firmemente. Eu quero agora concluir, se Deus permitir, amanhã eu vou tentar concluir a exposição, se não sexta, Deus é que sabe. Mas eu gostaria de terminar hoje com essa pergunta: quem é sua família? Porque esse foi o contexto do que Jesus está dialogando com a mulher. Muito próximo do que a gente já estudou, tanto no Evangelho de Marcos, como no próprio Evangelho de Lucas. Quando Maria foi buscar Jesus, quando Maria, certa feita, foi até uma casa onde Jesus estava ensinando, ela disse: chama meu filho que está lá dentro. E então uma pessoa foi até Jesus e disse: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e irmãs estão lá fora e te chamam. A essa altura José já havia sido recolhido à glória. Por isso está ali a família de Jesus. Quem é? A mãe, irmãos e irmãs. Jesus então olha-os de derredor e diz: eis aí a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. A Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, mas prioritariamente aos da fé. Você sabia, e eu vou falar isso de maneira muito séria, ao ouvido de muitos vai parecer dura, eu sei que a maioria de vocês não faz isso. Em primeiro lugar está a família de vocês. Em segundo lugar está qualquer outra coisa. E no 10º lugar, quem sabe, os irmãos da igreja. Se é que se considerem irmãos. Está errado. O capítulo 24 de Mateus, quando Jesus está falando de salvação e juízo, ele identifica os salvos como pessoas que trataram os seus irmãos na fé como tratariam o próprio Cristo. E pessoas que não trataram seus irmãos na fé como tratariam o próprio Cristo foram reprovadas. Pastor, mas é difícil para mim ter um relacionamento com as pessoas da igreja mais próximo do que o relacionamento que eu tenho com os meus familiares. E quem disse que o caminho de Cristo é fácil? É difícil? Você foi chamado para um caminho difícil. Não é porque é difícil que a gente deixa de fazer uma coisa. Você tem que se posicionar. Eu preciso fazer isso. É como uma pessoa que foi diagnosticada com algum tipo de enfermidade. E a partir daquele momento, ela vai ter que tomar um remédio. Uma das enfermidades que eram extremamente comuns, né, e que ainda são enfermidades cardiovasculares, por assim dizer. Então, quando você vai no cardiologista, normalmente essas complicações do coração, né, elas são congênitas. Então, você tem pessoas que sofrem com pressão alta, outros com pressão baixa. E existem uma série de medicamentos. A medicina evoluiu bastante nessa área, claro que por interesses financeiros. Então você vai ver pessoas que vão até o cardiologista diz: olha, você é hipertenso, seu coração tem uma determinada deformidade, não está funcionando bem, então tem esse remédio aqui, você vai ter que tomar o resto da vida. Aí talvez você diga: não, pastor, eu sou de Deus, Deus vai me curar. Deus não disse isso não, viu? Na Bíblia não disse isso não. Então se o médico passou e disse que você tem que tomar, você toma. Lá no céu, aí sim, aí você não precisa tomar mais ele, fique tranquilo. No céu, se tem uma coisa que não tem no céu, é farmácia. Em hospital. Não tem.
Mas aqui o médico diz, olha, você precisa tomar esse remédio, porque você tem problema do coração. E aí você vai lá e toma. E se você deixar de tomar, a sua pressão sobe, você pode ter um infarto, você pode ter um AVC. Então você tem que tomar. E você toma por fé. Então é como isso, você vai lá e toma o seu remédio. A mesma coisa, Jesus está mandando, você tem que fazer. É difícil que eu não vou fazer. Não, só você tem que olhar para as pessoas da igreja, para os seus verdadeiros irmãos e irmãs, como a sua família. Mais importante do que a sua família de sangue. Não que você não dê importância para a sua família de sangue, você vai dar, mas ela vai vir a partir de agora em segundo lugar. Ah, pastor, isso daí não sei fazer, não. Vai ter que aprender. Porque se não aprender, está em pecado. E é pecado. Pecado é pecado. E todo pecado nos afasta de Deus. E todo pecado não confessado, não arrependido, não abandonado, fecha a porta dos céus para nós. É por isso que quando Jesus vai mostrar a cena do juízo, ele apresenta dessa forma. Pessoas que trataram os irmãos da igreja de um jeito e pessoas que trataram os irmãos da fé de outro jeito. E Jesus mostra essas pessoas como pessoas que estão em posições opostas diante de Deus. Ah, eu sou um bom filho. Eu conheço um monte de espírita que é bom filho. Islâmico que é bom filho. Ateu que trata os seus pais e mães com respeito. Mas só os cristãos de verdade sabem que pai, em primeiro lugar, é o que está no céu. E a nossa família são aqueles que ouvem e obedecem àquele que está no céu. E colocar isso em primeiro lugar. Por isso que o título da nossa mensagem, os irmãos que vão distribuir a ceia do Senhor podem fazê-lo. Por isso que o título da nossa mensagem foi Olhando para além deste mundo. A gente vai ceiar, irmãos, agora, mas deixa eu ser bem sincero com você. Se você não tem a visão de uma família na fé, nesses moldes que eu te apresentei, a ceia para você é juízo. José falou aqui, há algumas semanas, no encontro dos homens, não foi, eu acho que foi nesse encontro, que quando a gente ceia, ou a gente tem a maravilhosa convicção de salvação, ou a gente tem a assustadora sensação de condenação. Ou a gente pode ter também a dolorosa situação de correção. Não se engane, ser corrigido por Deus é sinal de ser filho. Amém. Mas dói. O melhor seria não ser corrigido, no sentido de fazer o que Deus manda e ser por ele visto como Jó foi. Eis um homem íntegro e reto, que se desvia do mal e que busca fazer o que é correto. Jó não foi disciplinado por Deus por fazer nada de errado. Jó foi chamado a Deus para ter uma intimidade ainda maior. Então há uma diferença entre você ceiar e ter, como eu vou dizer, a convicção de salvação. Por isso que diz o apóstolo Paulo, quando fala sobre esse assunto em Coríntios 11, ele deixa esse ensino que eu estou passando para vocês muito claro. Ele diz, olha, eu quero repreender vocês em relação à ceia do Senhor. Ele começa assim o capítulo 11. E depois ele diz, falando da ceia, mais adiante, eu vou entregar a vocês o que eu também recebi. Que Jesus, na noite em que foi traído, na ceia, tinha uma pessoa que seria condenado. E a traição de Judas ali, quando Paulo relembra, é para mostrar isso. Uma pessoa que ceiou indignamente, Judas Iscariotes. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão,
Ele tomou o cálice, ele dividiu o pão, ele deu o cálice, ele disse: esse pão é meu corpo, o cálice simboliza o meu sangue, façam isso em memória de mim, até que eu volte. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, mas vocês não estão fazendo da forma correta. Vocês não estão tratando o corpo de Cristo como corpo de Cristo. Paulo está falando de quê, irmãos? De igreja. Do relacionamento fraternal entre irmãos e irmãs, irmãos e irmãos, irmãs e irmãs na igreja. Quando pessoas que estão na igreja dão mais valor aos seus entes queridos, ímpios, do que aos irmãos da fé. É duro isso? É. Mas é verdade. É tão duro quanto dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. É duro isso. Se você compreender, você se assusta. Mas nós somos de Deus. É duro, mas é verdade. Então, você tem que entender. Quando você ceia, você está dizendo: essas pessoas que ceiam juntamente comigo, que comem do mesmo pão, que bebem do mesmo cálice, pode ter certeza que foi só uma caixinha de suco de uva que deu para todo mundo, porque o irmão que distribui com todo o equilíbrio. Não é avareza. E o pão é o mesmo pão, simboliza Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos dizendo: a nossa família está aqui, não lá fora, está aqui dentro. E se a gente está falando isso e não for verdade, Deus sabe. Aí Paulo diz: é por isso que tem alguns cristãos de Coríntios que Deus já matou. Deus mata milhares, milhões. Na Bíblia, milhões. Tem alguns que estão enfermos por conta disso. Sabia que você pode estar doente e pode ser por isso? Porque você não está tratando a igreja com o amor que ela deveria receber de você? É o que a Bíblia fala, irmãos, pelo amor de Deus, não sou eu. É a Bíblia. Então é importante a gente se atentar. A ceia, ela é o ápice de tudo isso que a gente falou aqui. É a gente olhando lá para frente e enxergando muito mais do que a gente vê aqui nesse mundo. Muito mais do que a guerra na Ucrânia, o aumento da gasolina. Muito mais do que as contas do mês. Muito mais do que os parentes e aderentes. Muito mais do que o ronco do nosso estômago quando está vazio. Ou o salivar da nossa boca. Ou a sequidão da nossa garganta quando está com sede. Olhar muito mais além disso. Como está o seu espírito? Como está a sua alma hoje? Como está o seu relacionamento com Cristo, aquele que te alimenta com o sangue e o corpo dele? Como está o seu relacionamento? Então, é importante nos posicionarmos de maneira a deixar isso muito claro. Muito claro. A minha obra consiste, obrigado, em fazer aquilo que o que me enviou ordenou. Então, quando você coloca pessoas em primeiro lugar, quando você estrutura, obrigado, filho. Quando você estrutura a sua vida baseado somente naquilo que os seus olhos veem, naquilo que os homens valorizam, você estará fazendo uma escolha muito ruim. E mais cedo ou mais tarde você vai perceber isso. A ceia está aqui para nos mostrar: somos uma família. Devemos nos amar. Devemos cuidar uns dos outros.
devemos valorizar esse local. Quando eu falo local, não é esse salão, porque podemos ir para outro local. Eu falo esse local, o local que a gente se reúne. Valorizar essas reuniões. Valorizar o que fazemos aqui. No caso, amanhã mesmo nós estaremos pregando no Código de Faria, se Deus permitir. Mas devemos valorizar e lutar por isso. Uma das coisas que me chama a atenção é as pessoas lutam, elas estão dispostas a matar e morrer por um pedaço de terra. E a gente está disposto a tão pouco por uma eternidade no céu. Parece que o céu é praticamente uma obrigação de Deus para conosco. A gente não precisa se dedicar a nada. A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa renunciar a nada. Eu digo que eu tenho uma fé que eu não provo com comportamento e vivo nutrindo uma falsa esperança que eu sou salvo e enganando a mim e a outros. É o mundo que a gente vive, é o mundo religioso que nos circunda. E a ceia é esse momento onde o Senhor Jesus, Ele chama a gente e diz: cuidado, eu morri, mas eu morri por aqueles que estão dispostos a viver por mim. Muito mais importante do que você estar disposto a morrer por Cristo é você estar disposto a viver por Ele. Porque, irmãos, assim, estar disposto a morrer, muitas pessoas a gente tem visto na nossa geração dispostas a morrer por falsos deuses, como os islâmicos. Uma das características do islamismo, né, pelo menos um braço dele, que é extremamente violento, é fazer ataques com homens-bombas. Aquelas pessoas sabem que vão morrer, mas o propósito delas é ir para locais como o nosso, locais cheios, onde tem muita gente assim, e eles se explodem e matam outras pessoas junto consigo. Não, aquela pessoa acredita em Deus? Não. Mas ela estava disposta a morrer pelo Deus falso dela. Nós cristãos, nós estamos além disso. Se preciso for morrer por Cristo, a gente morre. Mas o mais importante é, você está disposto a viver por Cristo? É isso que nos diferencia. Essas pessoas que dizem morrer pelos seus falsos deuses, elas jamais viveriam da forma correta. É por isso que um cristão do passado, ele disse essa frase: olha, nem todos nós teremos a morte de um mártir, mas todos nós devemos ter a vida de um mártir. Então é isso, irmãos, você foi chamado a viver Cristo. Vai perder emprego? Seus familiares vão te destratar? Faz parte. As pessoas vão falar mal de você, vão dizer que você está maluco, que você é radical, isso e aquilo. Você não tem Cristo? Você não divide com Ele isso? Então, irmão, aprenda a se contentar nele. Cristo tem muito mais a nos oferecer do que a gente imagina. O problema é que a gente não tem buscado como deveria. Por isso não temos achado. Mas se a gente se devotar a Cristo a partir de hoje, como a gente deve, a gente não vai sentir falta dos afagos do mundo. A gente vai dar muito mais valor a isso aqui que a gente está celebrando, ao corpo e sangue daquele que demonstrou o seu amor por mim, morrendo por mim e ressuscitando e deixando um caminho aberto para que eu possa me encontrar com Ele em glória. Tomamos e bebamos para a glória de Deus.
Amado Deus, Pai soberano, ajuda-nos a compreender essas verdades e a guardá-las como devemos. O Senhor sabe, Senhor, como somos falhos, fracos e frágeis. Ajuda-nos a vigiar, ajuda-nos a orar, para não cairmos em tentação. Ó Senhor, que nessa manhã o Senhor possa nos encher do Espírito Santo, para que venhamos a tomar as decisões não mais pela emoção e nem pela sabedoria do mundo, mas que todos nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus, fazendo aquilo que te agrada, Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades. Socorre-nos, Senhor. Principalmente das nossas necessidades espirituais. Socorre-nos, Senhor. Eu apresento diante de Ti, Senhor, na certeza que o Senhor nos ouve e cuida de nós. Eu oro, Senhor, em especial pelo cumprimento da nossa missão. Não nos deixa, Senhor, nos acomodar a essas quatro paredes que nos rodeiam, mas que tenhamos em nós a disposição de pregar o Teu Evangelho a toda criatura, que tenhamos em nós a disposição de abandonar tudo, se necessário, para irmos onde o Senhor mandar, fazer o que o Senhor mandar e falar o que o Senhor mandar. Livra-nos, ó Pai, da dependência para com as coisas do mundo e que sejamos única e exclusivamente dependentes de Ti. Eu oro, Senhor, também em especial pelo nosso coração, que a maldade do mundo, que a perversidade não esfrie o nosso amor, mas nos ajuda, Senhor, a em verdade e em amor andarmos sempre com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. Que o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós demos uma salva de palmas ao Senhor. E diga a você mesmo, Deus te deu uma família, cuide.